Olá, meus amigos! No vídeo de hoje falaremos sobre rotina na educação infantil. Será que é possível viver sem rotina? Será que é possível ter uma rotina flexível? Vem comigo para descobrir. Olá, muito prazer! Sou a Mônica Correia, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Vim aqui para falar um pouco para vocês sobre a rotina na educação infantil. Mas para começar a falar sobre a educação infantil, sobre a rotina, precisamos voltar um pouco na história e falar um pouco sobre a educação infantil ao longo dos anos. A educação infantil era algo que era criado e era idealizado para funcionar dentro das instituições religiosas e não era vista como educação e sim como cuidado. Com a alteração da legislação, com a nova LDB 93/94/96, a LDB atual, a educação infantil começou a fazer parte da primeira fase da educação básica e com isso muitas coisas foram mudando. Inclusive, avançaram-se as pesquisas nessa área. Para compartilhar um pouco mais sobre essa prática, devemos pensar que antigamente as crianças eram vistas apenas como antigamente a educação infantil não era oferecida para todas as crianças. Pensava-se apenas na pré-escola. Hoje, com os avanços, a educação infantil vem ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais pesquisas. Pensando nisso, falaremos um pouco sobre a rotina para a educação infantil e suas finalidades. Mas afinal, como a rotina se encaixa na educação infantil? Qual a sua finalidade? Diante de tudo isso, vamos conversar um pouco sobre ela, sobre a sua importância e sobre as práticas educativas que podem ser norteadas por essa rotina. O que significa então rotina? Aqui vamos colocar um slide sobre a definição de rotina. A rotina, ela serve para nortear os pensamentos, organizar o dia a dia, mas não deve ser esquecida e não deve ser desconsiderado o cotidiano. O que vem a ser o cotidiano? São as coisas que acontecem ao longo do dia e que são também importantes, mas não são as únicas que são contempladas na rotina. Devemos lembrar que as coisas que acontecem no dia a dia fazem parte da rotina, mas não são somente elas adequadas para a rotina na educação. O que são essas coisas do cotidiano? São os rituais que acontecem no dia a dia da escola e que precisam sim fazer parte da rotina, como as chegadas, as saídas, os banhos para as crianças que ficam mais tempo na escola, as alimentações, as tarefas do dia a dia, como o uso do banheiro, as filas e as organizações. Porém, além desses rituais, devem haver também as práticas educativas, as explorações de materiais, as brincadeiras que devem fazer parte da maior parte da sua rotina. A rotina precisa ser pensada e elaborada pelo professor. Não deve ser seguida apenas por todos, e sim pensando em cada criança
em cada espaço, em cada ambiente, em cada atividade, em cada horário e em cada tempo para ser efetivamente eficaz. O que pode influenciar a rotina são os momentos, são as coisas do cotidiano, os ambientes, os locais, o clima, os materiais. Tudo pode fazer parte dessa influência. Por isso, a rotina não pode ser fechada. Ela precisa sim ser uma rotina flexível e que ao longo do tempo vá mudando, pois o tempo que você levava para fazer uma atividade no início do ano não é o mesmo tempo que você vai levar no final do ano. E outras práticas educativas poderão ser incorporadas na sua rotina. O que é importante conter nessa rotina? Os movimentos de tradições, as coisas que fazem parte da vida do ser humano e também os momentos de inovações, que são as partes que as crianças contribuem para essa rotina. Não se esquecendo que cada local deve propiciar uma rotina diferente e deve haver também rotinas para dias quentes, rotinas para dias frios, rotinas para acalmar as crianças quando estão muito agitadas, rotinas para auxiliar as crianças na aprendizagem e não deve-se seguir apenas uma rotina, sempre lembrando que a rotina serve para nortear o tempo do professor e o tempo da criança, sem que ela fique perdida e sem que o professor também se perca e atropele o tempo da criança. Para isso, algumas crianças precisam de mais tempo para se organizar e outras precisam de menos tempo. Há ainda momentos em que a rotina precisa ser quebrada por alguns fatores externos ou fatores internos que possam acontecer no dia a dia da escola, como a entrada de um passarinho numa roda de conversa ou até mesmo um pequeno acidente que pode acontecer no dia a dia da escola e acaba desequilibrando toda a rotina, todo o dia a dia daquele professor. Porém, as práticas de rotina devem ser flexíveis nesse momento e algumas situações que não podem ser previstas devem ser consideradas também na rotina. Existem os dias em que as rotinas conseguem ser cumpridas e em outros dias que as rotinas precisam ser restabelecidas ou até mesmo deixadas de lado para que se possa adequar as práticas de ensino e colocar a criança com mais tranquilidade no dia a dia escolar. Pensando nesses espaços, devem-se explorar todos os espaços internos, espaços externos, como abaixo de uma árvore, sentar-se na mesa de refeição para fazer uma atividade, ou até mesmo utilizar os pátios e corredores da escola. Sabemos que existem escolas que têm espaços inadequados. Para esses lugares, é necessário que o professor crie alguns cantinhos para ajudar a equilibrar a rotina e propiciar à criança vários momentos prazerosos de aprendizagem. Pensando nos eixos norteadores, na BNCC, não deve ser esquecido o norte, que é o brincar. Então, os momentos de rotina devem ser riquíssimos e também trabalhar o brincar em todas as possibilidades. Os encontros e os desencontros, as chegadas e as saídas devem ser lúdicas e também devem favorecer a aprendizagem da criança. Não deve ser algo monótono. A criança deve estar livre, deve se sentir bem com cada momento que acontece na sua realidade dentro da escola.
Pensando na participação da criança, é de extrema importância que ela conheça a rotina do dia a dia, que ela saiba o que vai acontecer naquele dia. Para esse momento, é preciso que o professor coloque para a criança todas as coisas que irão acontecer e seja totalmente flexível para mudar caso seja necessário. E pensando nos rituais que acontecem na escola, é necessário também lembrar os tempos que são necessários para cada atividade. Como eu havia dito, para que não seja atropelado nenhum momento. E as práticas educativas devem ser prazerosas. E a burocracia deve ser deixada um pouco de lado, pois o que acontece em muitas escolas é que na teoria, nos documentos, existem muitos momentos em que se propicia o brincar, se propicia o trabalhar de forma lúdica e na prática esses momentos são esquecidos por atividades que acabam tomando demais o tempo da escola, o tempo da criança e acabam atropelando o dia a dia. Sempre é necessário que o professor calcule cada momento e deixe uma brecha para que, se acontecer algo que atrapalhe um pouco a rotina, ele possa se reorganizar rapidamente para que a criança tenha seus espaços e seus direitos de aprendizagem garantidos. Falar sobre a importância da educação infantil não pode se deixar de lado o brincar. Ele deve estar presente na maioria das atividades, coisa que raramente acontece, pois ficamos pensando em conteúdos, em dar conta daquilo que está dentro da proposta pedagógica e esquecemos de propiciar atividades prazerosas. A aprendizagem deve ser levada em conta sempre e o lúdico deve estar presente em todas as atividades. Pensando em todas as situações que acontecem na educação infantil, hoje podemos nos analisar em nossas práticas. Para isso, professor, é preciso que você avalie a sua prática de ensino, a sua rotina, se você concorda que a rotina precisa ser estabelecida dentro da sua sala de aula ou não. Se você acha que é possível que uma sala de educação infantil possa ficar sem rotina ou não. Ou se você acha que a rotina pode ser também uma forma de organização flexível ou não. Essas e outras práticas, esses e outros questionamentos precisam estar diante da sua investigação sobre as suas práticas e dependem exclusivamente de você, professor. Você escolhe se quer ou não ter uma rotina de trabalho, se é viável ou não para você, se essa rotina está fazendo sentido para você ou não. Cabe a você analisar as suas práticas e verificar o que é viável para o seu dia a dia. Para nortear os seus trabalhos e se você gostaria de saber mais sobre rotinas na educação infantil, eu vou deixar aqui embaixo um link de um livro que fala sobre rotinas na educação infantil. Muito interessante para ampliar o seu conhecimento. Se você acha que esse conteúdo é relevante para você e você desejar compartilhar, fique à vontade. Caso queira saber mais sobre algum item ou algum conteúdo sobre educação, deixe seu comentário aqui embaixo. E deixe seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo se esse conteúdo faz sentido para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!